A gente vai estar conversando sobre como o evolucionismo tem afetado o ensino das ciências. Então, não perde essa oportunidade. Se você conhece alguém que é evolucionista ou tem algumas dúvidas sobre essa teoria, aperta no aviãozinho e manda convite para ela, para que ela possa estar com a gente aqui. Na verdade, o evolucionismo, ele afeta, né? Ele está dentro de todas as escolas das seculares, ensinando, influenciando os nossos filhos. A gente precisa entender como essa teoria ele afeta a visão dos nossos filhos de mundo. Então, fica aqui com a gente, que a gente vai estar conversando agora com o professor Dr. Marcos Eberlin, que já foi evolucionista e que trilhou um caminho aí bem interessante. Professor Marcos Eberlin, bom dia, tudo bem? Oi, Andressa, bom dia a todos da Eco Prime. Um privilégio mais uma vez estar com vocês. Já estive aí, já estive em lives. É muito bom a gente estar compartilhando as verdades que temos conseguindo revelar através da ciência. Que coisa boa. Professor, obrigada por ter se organizado para estar aqui com a gente. E esse assunto tem, né, a gente tem feito live há muito tempo sobre evolucionismo versus criacionismo, né? E é um assunto que mexe muito, porque às vezes a gente acha que o evolucionismo é só uma teoria qualquer, uma das muitas teorias que a gente vê na escola, mas afeta drasticamente a forma como a gente vê o mundo, afeta as ciências e é sobre isso que a gente vai estar, né, conversando aqui hoje. Mas antes da gente começar a conversar, eu queria me apresentar para aqueles que estão chegando aí. Meu nome é Andressa Oliveira, sou diretora e fundadora da escola e da editora Coprime. E a gente faz live aqui toda semana com o intuito de formar e ajudar famílias cristãs na condução dos seus filhos a Deus, que essa é a nossa missão quanto escola. É formar homens e mulheres para conhecer, crer e servir a Deus. Professor Doutor Marcos Evelyn já está aqui com a gente há muito tempo. Professor, fale um pouquinho sobre, né, das suas credenciais, como é que o senhor já foi ou é ainda presidente nacional da Sociedade Design Inteligente? Andressa, eu sou químico, um pouco de bioquímico. Agora, com as fotos do James Webb e o Hubble, virei um pouco de cosmólogo, astrônomo. Tenho tentado estudar praticamente todas as ciências que estão diretamente relacionadas com as nossas origens. Porque queremos saber da onde viemos, onde estamos e talvez para onde caminhamos. E fui formado na Unicamp, fiquei por lá um tempo. Hoje trabalho na Universidade Presbiteriana Mackenzie, a melhor do Brasil, e trabalho na Química, na Escola de Engenharia. Também coordeno hoje no MacGraph, o Instituto de Nanotecnologia e Grafeno da Universidade, a área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Também sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, uma sociedade hoje com mais de 3.000 membros, grandes cientistas brasileiros, acadêmicos, estudantes. Acabamos de fazer mais um congresso aqui em São Paulo, o 4º Congresso da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, auditório hiperlotado, todo mundo querendo descobrir o que essa teoria nos diz sobre as suas origens. Sou também presidente da Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas, uma técnica, uma área da ciência de caracterização molecular. Sou escritor, professor, tenho podcast Fé e Ciência, tenho um programa na IPP-TV, a Bíblia e a Ciência, e tenho também tido a oportunidade de viajar aqui pelo Brasil, também um pouco na Europa, Estados Unidos, divulgando essa teoria, a teoria do design inteligente, a maior novidade científica que temos hoje sobre as nossas origens. Perfeito. Professor, você estava falando aí que você se envolveu em todos os âmbitos em relação da ciência, em relação à pesquisa da origem, né? Mas fala um pouquinho para a gente como é que isso começou. Porque o mundo é uma infinidade de áreas onde você pode aprofundar o seu conhecimento. Mas por que o senhor escolheu essa área? Como foi essa história? Andressa, eu nasci entendendo que havia um Deus.
Acho que todas as crianças entendem que há um Deus. Tem um livro, inclusive, muito interessante do Douglas X, que em inglês chama Undeniable. É inegável. Todos nós, ao olharmos o mundo, desde criança, e investigarmos o mundo, porque somos todos cientistas, né, Andressa? Todos somos cientistas. A única diferença é que alguns são profissionais, outros são amadores. Mas talvez amadores sejam até melhores e mais entusiasmados cientistas do que muitos profissionais. Toda criança é um pequeno cientista, você sabe, todos os seus alunos são pequenos cientistas. Eles estão investigando a natureza todo o tempo. Saem no recreio, nós estão ali olhando as árvores, as folhas, os processos, estão querendo saber, estão perguntando. Tem uma época na vida da criança que ele se torna ainda um cientista mais curioso, que ele quer saber tudo por quê. Não é? Quem é mãe sabe, né? A criança chega e fala, por quê, mãe? Por quê, pai? Por quê? Meus filhos também tiveram uma época, agora estão um pouco mais calmos. E a gente vai investigando, 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 querendo saber o que é que, da onde viemos. E como pequenos cientistas, todos nós, ao olharmos ao nosso redor, o universo, aquele céu maravilhoso à noite, as plantas, a gente reconhece que é um Deus. Mas quando eu entrei na universidade, me vieram com essa história. Olha aí, Marcos, você estava enganado. Sua percepção de mundo estava equivocada. Você é um mero mamífero, você é uma ameba evoluída. O universo não quis te fazer. Você é um acidente cósmico. O universo se formou do nada, pegando nada para nada e não querendo fazer nada, fazendo tudo. E eu acreditei nessa história e me tornei, na realidade, falei assim, ó, não posso abandonar essa minha percepção clara, cristalina de que há um Deus. Então eu coloquei Deus para guiar a evolução. Aí me tornei um evolucionista teísta. Mas as contas não fechavam. A evolução é um processo não guiado, Deus é um ser totalmente capaz de fazer pronto. E eu ficava naquele conflito, né, Andressa? Até que em 2008, que foi a virada, eu resolvi estudar. Eu falei, olha, não dá, eu quero estudar esse processo aí. Aí quando eu comecei a estudar a evolução, falei, epa, não está fechando as contas. Comecei a estudar o Big Bang, falei, opa, esse modelo que me disseram que é um modelo sólido, estruturado, totalmente baseado em ciência, apela para milagres, atrás de milagres, atrás de milagres. E todos milagres sem santo. Eu digo assim, né? Eu acho que eu apelo para um milagre. E um milagre tem um santo todo-poderoso capaz de fazê-lo. Nos processos da evolução, do Big Bang, é uma cascata de milagres. E que a gente sabe que os processos naturais não teriam capacidade de fazê-los. E a gente não pode apelar para nada além de processos naturais. Aí eu comecei a me deixar para lá as coisas que para trás ficam. Deixei o Big Bang, deixei a evolução, e cada vez que eu estudo mais química, estudo mais física, cosmologia, astronomia, aí passei a ser um viciado nessas ciências. Então eu ligo a TV, a Elizabeth aqui em casa quer assistir um filme romântico, né? Fala, Marcos, vamos assistir um filme que não, eu tava, sabe que acabou de sair um filme novo sobre um documentário novo sobre o Big Bang, sobre a evolução, sobre os fósseis. E é extremamente interessante essa aventura que eu convido todos vocês a fazerem. A aventura do conhecimento em relação às nossas origens. E cada vez que eu estudo mais, cada vez que eu investigo mais, cada vez eu me convenço de que a história que estão nos contando nas universidades, na escola, na mídia, é uma mera narrativa de eventos do passado sobre os quais não temos nenhuma evidência. Eu brinco, né? A evolução e o Big Bang é aquela história. Era uma vez, uma sopa primordial, ácida, escaldante e venenosa.
Era uma vez um nada, que pegou um nada para nada e bum, formou tudo. E a teoria do design inteligente é totalmente diferente. Estamos nos nossos laboratórios, viu, Andressa? Todos que nos ouvem. Estamos investigando no nosso laboratório a vida. Estamos olhando no genoma. Estamos usando as leis de Mendel. Estamos usando a proteômica, sequenciamento de proteínas. Estamos analisando as imagens do Hubble, do James Webb. E no aqui e agora, nos dados que temos nas nossas mãos, estamos falando, gente, estávamos contando uma história, um conto de fadas, de eventos ilusórios, suposições, meras suposições de eventos passados sobre os quais não temos nenhuma evidência, mas quando vamos avaliar a evidência do aqui e agora, não há dúvida. O universo foi feito pronto, a vida foi feita pronta, por um ser de extrema inteligência, e pior, que bate com o relato de Gênesis. Olha, veja bem, o pessoal fala assim, nossa, o Marcos é um herege, crê na Bíblia. Eu não creio na Bíblia, Andressa, não creio na Bíblia. Eu tenho certeza absoluta que ela está certa. Porque eu fui investigar, fui estudar, eu fui bater com os fatos. E, ó, Gênesis, de Gênesis 1, a Apocalipse 22, 21, a Bíblia tem sido confirmada, referendada pelas mais recentes descobertas científicas. Por isso que as escolas confessionais no mundo todo estão bombando. Andressa, a minha filha que mora nos Estados Unidos mudou agora de Austin, Texas, para Houston. Chegou em Houston, ela queria colocar a sua filha numa escola, os seus 3 filhos numa escola confessional. Ela ficou na fila, precisou pegar carta de recomendação e tudo mais, porque as escolas lá estão assim, ó, cheia de alunos, filas, cartas de recomendação para você poder entrar, porque é uma disputa muito grande. Porque estamos do lado da verdade, a EcoPrime está do lado da verdade, está ensinando corretamente seus alunos e estabelecendo neles a verdade sobre quem são. Olha só, eles não são meras amebas evoluídas, meros mamíferos, um ser produto de um acidente cósmico. Eles são frutos de um grande Deus, obra de um grande Deus, que um dia decidiu, façamos essas crianças, não é? O João, a Maria, o Antônio, a Bruna, vamos pegar uns nomes mais atuais, né, Andressa? A Bruna, o Felipe, a Clara, a nossa imagem e semelhança. Olha que interessante. A criança na EcoPrime, né, Andressa, sabe que foi feita a imagem e semelhança de um grande Deus, que é espelho desse grande Deus, que tem a inteligência que esse grande Deus deu e que não é um mero produto de uma grande explosão. É um ser feito à imagem e semelhança de um grande Deus. Professor, eu queria trazer 2 aspectos. Primeiro, a gente começou falando um pouquinho sobre a sua história, e o senhor começou a falar sobre como o evolucionismo ele não tem base científica. Eu acho muito interessante o senhor falar isso, porque no meio científico se prega que o evolucionismo ele é a verdade, como o senhor mesmo diz, mais verdade do que a lei da gravidade. E é interessante, olha aí, né? Estou aprendendo. Assim. E é tido como algo incontestável. Mas quais são, se é no meio científico, se supõe que existe algum estudo científico pelo qual eles se baseiam para fazer uma afirmação tão categórica como essa? Quais são as bases que eles usam para fazer tais afirmações? Olha, Andressa, é uma pergunta realmente importantíssima, porque essa pergunta que eu fazia para mim quando eu comecei a estudar a teoria da evolução. Eu falei, gente, era uma hipótese, Darwin levantou uma hipótese no seu livro. Darwin, no seu livro, se as pessoas tivessem lido o livro, né? Acho que quase ninguém leu o livro de Darwin. Aí Mas quando você vai ler o livro... O professor, aí pergunta assim, você é criacionista ou evolucionista?
Claro que eu sou evolucionista, porque eu só falo da ciência, né assim? É. E aí a pessoa, você fala, nossa, ele deve ter estudado, né? Ele deve ter lido. Aí, quando você vai ler o livro de Darwin, A Origem das Espécies, Andressa, você percebe que ele não tem absolutamente nenhuma evidência ali relatada. Darwin mesmo diz: eu tenho duas propostas, duas ideias, duas suposições, modificações que nem sequer ele sabia quais seriam, ao longo de milhões e milhões de anos, sofisticaram a vida. Nem para a origem da vida ele tinha ideia de como a vida teria surgido. A origem da vida é o grande mistério da ciência. Eles não têm a menor ideia de como a vida surgiu. Eu sou químico. A química proíbe a vida ter surgido de química, de moléculas. As leis da química são contra o delta G. O delta G das reações é positivo. Quem estuda um pouco, delta G é a energia livre de Gibbs. Contra delta G positivo, não pode, você pode rezar, orar, pode apelar, não tem como. Então, olha, Darwin nem sabia como a origem da vida teria ocorrido, mas ele falou assim, olha, modificações ao longo de milhões e milhões de anos sofisticaram a vida. Porque eu vi lá nas ilhas de Galápagos que uma ilha tem uma tartaruga um pouco diferente da outra. Os tentilhões são um pouco diferentes, dependendo das condições. E ele extrapolou assim, absurdamente. E a gente não pode extrapolar em ciência, a gente pode intrapolar, mas não extrapolar. É um erro crasso em ciência quando você extrapola. Você tem que estar dentro dos seus dados, não fora deles. Pegar o dado e fazer uma previsão sobre o evento no passado, inclusive. E aí Darwin fala assim, eu tenho essas duas posições. Aí eu fui estudar, Andressa, e falei assim, bom, se Darwin não tinha nenhuma evidência, as evidências foram coletadas ao longo do tempo. Assim, as modificações, descobrimos que são variações no nosso genoma, a lei de Mendel. Andressa, a gente teve uma palestra sensacional do João Paulo aqui, Reis, no quarto Congresso Brasileiro do Design Inteligente, falando sobre as leis de Mendel e como Mendel refutou categoricamente a evolução. Mendel disse, olha, de fato, as espécies são fixas. As espécies hoje a gente sabe que são famílias. As famílias são fixas. Você pode fazer o que você quiser, você não passa da família. As leis de Mendel foi absurdamente contrário ao darwinismo, a Darwin. Ele disse, olha, não é possível uma família se transformar em outra, portanto, acabou a evolução. Mas os evolucionistas transformaram Mendel em um darwinista e Coitado. usaram Tá se revirando no túmulo. eles fazem assim, eles deturpam as evidências a favor da evolução. Não, veja bem, então foram as mutações no nosso genoma que foram sofisticando a vida, pegaram aquela ameba primordial e transformaram um micróbio numa microbiologista. Olha só, a gente pensa bem, vamos pensar, gente, vamos analisar, vamos botar as crianças para pensarem. Bota aí na sua escola, né? Você faz isso, né, Andressa? Fala, gente, pode ser que o micróbio tenha se transformado numa microbiologista, que agora observa esse micróbio no seu. Como é que chama o aparelho que está lá no laboratório? Microscópio. Microscópio? Impossível, gente, impossível. Aí, o que acontece com as leis de Mendel? As leis de Mendel mostram claramente que você tem uma variabilidade genética, o azinho, 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 que tem um limite. O Michael Behe, no seu livro A Evolução de Darwin, mostra também, é a mesma conclusão. O limite da variação são as famílias. Canino sempre foi canino, felino sempre foi felino. Então, o que acontece? As mutações são todas deletérias. Trocou alguma coisa por acidente no nosso genoma, vai dar problema. Às vezes, um defeito pode ser vantajoso. A anemia falciforme, se você está lá na África e você pega a malária e você tem anemia falciforme, talvez você se dê melhor. Normalmente, sim. Mas anemia falciforme, aquela mudança na hemoglobina é terrível. As crianças têm que fazer transfusão de sangue, têm baixa imunidade, dores, tal. É um defeito
extremamente danoso, que numa situação muito, muito especial pode trazer algum benefício. Então, a pergunta, você falou assim, quais são as evidências? Eles não têm evidências, Andressa, eles não têm evidências. Você vai no registro fóssil, eles falam assim, o registro fóssil é a maior evidência a favor da evolução darwiniana, porque os bichinhos estão assim, empacotados, aumenta a sofisticação. Não estão, Andressa. Olha, aquele registro é construído, as formas estão ali soterradas, sim, mas não tem forma transicional, elas são todas formas de organismos, inclusive, que a gente conhece hoje, na sua imensa maioria, feitos prontos. A gente vai no registro fóssil, as formas transicionais que transformariam, que teriam transformado, por exemplo, um bicho qualquer em um bicho voador, não estão lá. Ó, não tem ancestral para morcego, não tem ancestral para pássaro e não tem ancestral para borboleta. Veja bem, como é que você pegou um réptil e transformou num bicho voador? Ó, dizia assim, para o morcego, só para vocês terem uma ideia, como é que é a narrativa evolutiva. Porque eles vendem o produto como mais lei do que a lei da gravidade, como você falou, Andressa. Mas eles não têm evidência nenhuma. Eu digo que a teoria da evolução nem sequer a teoria deveria ter chegado ao status de teoria. Porque em ciência, sim, você lança uma hipótese. Aí aquela hipótese fica sobre avaliação. Se você tem várias evidências, a hipótese se transforma em teoria. Se isso é repetido ao longo de gerações e gerações de cientistas, cada vez mais evidência se torna lei. Ah, mas a teoria da evolução nem sequer é evidências suficientes para se transformar numa teoria, ela acumulou. É só narrativa de eventos no passado, de coisas que... O morcego, Andressa, olha só como é que é a história. Era um roedor que durante o dia, vou contar essa história que é bem legal, o pessoal vai entender. Que durante o dia tinha muito predador. Então ele muda os seus hábitos. Ele passa a ter hábitos noturnos. Olha que bicho esperto. Mas é mesmo assim, ele ainda tem muito predador. Então ele começa a subir nas árvores e habitar as árvores. Olha, veja bem, o que aconteceria com esse bicho? Um bicho feito para andar no chão, um bicho feito para caçar de dia, agora está em cima de uma árvore à noite no escuro. Ele morreria de fome. E aí, para começar a caçar, ele começa a pular de um galho para outro para pegar os bichos no ar. Veja bem, era uma vez no passado, não é? Num livrinho de história, história ficaria bom, bonitinha, né, a história. Era uma vez no passado um bicho que começou a subir na árvore, ficou com medo de predador, mudou seus hábitos, que agora dorme de dia e fica acordado de noite. E para pegar os bichinhos, começou a pular de uma árvore para outra. Nesse processo, ele desenvolve asas e ele desenvolve um radar. Nem numa historinha nem numa história, nem numa história, eu acho que até eu forçaria barra demais, né? A história fica bonitinha, vá. Mas para a ciência não dá, né, Andressa? Olha, não há evidências. E quando eu fui avaliar, eu percebi que todas as evidências não se sustentam. São meras narrativas para uma hipótese que se chama de teoria mais lei do que a lei da gravidade. Olha, outro dia saiu na Folha essa reportagem, tá, Andressa? Não sou eu que falo. O Hélio Schwartzman, na Folha, escreveu isso. Como podem contestar ou confrontar a teoria da evolução, que é mais lei do que a lei da gravidade? Ou até para a gravidade, o cientista bom tem que ser sempre cético. Porque, de repente, a gente descobre um meio de levitar. Óbvio, não precisa nem de combustível para ir para o espaço. Não pode. Então, não há evidências. Não há evidências. Quem está falando é alguém que há 15 anos estuda intensamente a teoria da evolução, que já foi evolucionista, que se virava aí, dava um jeito de grudar Deus nessa história, então não tinha problemas teológicos, tá? Eu tinha problemas com a racionalidade, com a ciência que era me contada, que eu não achava que não fechava as contas. Você estava falando e eu estava lembrando de Romanos 1, eu fui aqui procurar o texto, né? Que aí no 25, no Romanos 1, 25 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira
né? E adoraram e serviram coisas a seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Eles tornaram o homem o centro dessa narrativa, tiraram Deus, né? Deus não é necessário mais para que o mundo seja criado, e tornaram mentira. E é tão louco isso, né? Essa narrativa, ela é tão construída, ela é tão... Aquela mentira, né? Hitler disse isso, né? A mentira dita 100 vezes, ela acaba virando uma verdade, né? Como o senhor disse, isso não podia nem ser teoria, mas se transformou em teoria mesmo, sem todos os dados científicos, e tantas pessoas replicam essa fala. Ah, eu sou evolucionista por causa da ciência. Não tenho a mínima noção do que é que a ciência fala, né? E aí o senhor, logo no começo da live, o senhor estava trazendo uma perspectiva que é onde eu tenho batido muito aqui, que é em relação à identidade. A gente está vivendo hoje uma crise de identidade, isso tem afetado, né, a ciência diretamente, porque o que era óbvio agora não é mais óbvio, né, é relativo e se discute as obviedades, né, de fatos. Mas eu fico pensando, e eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, que isso, de uma certa forma, tem o princípio nessa teoria do evolucionismo. Porque você estava dizendo assim, olha, Joana, Maria, Clara, eles não são uma ameba evoluída, eles são imagem e semelhança do Criador. De fato, a identidade deles está firmada em Deus, mas só acredita nisso quem acredita no criacionismo. Mas todo mundo, a todas as crianças, desde cedo tem sido pregado que o evolucionismo é a forma como veio-se a ter vida, porque até tem sido excluído dos livros há já um tempo o criacionismo. O evolucionismo é apresentado sozinho, né? O criacionismo é quase um mito, como é apresentado nos livros. E eu fico pensando que isso ter essa loucura que a gente vive hoje de crise de identidade, ela teve origem aqui, porque se achava que a gente era uma ameba evoluída. Então, se eu sou uma ameba evoluída, eu posso ser o que eu quiser, né? Me explica aí como é que o senhor tem visto isso. Olha, você foi no centro do problema, no foco do problema. A teoria da evolução, em 1859, com o livro de Charles Darwin, passou a ser anunciada pelo mundo, se estabeleceu até um grupo de cientistas, que a gente chama de Clube X, que começou a propagar essa teoria. E o objetivo não era outro, a não ser retirar Deus da ciência, retirar Deus da sociedade, não deixar Deus sequer colocar o pezinho na porta. Era muito clara essa intenção, o positivismo, o iluminismo e tudo mais. E eles foram muito eficientes nessa propagação, eles dominaram a academia, dominaram a mídia, os jornais, tudo que você ouve olha, evolução é mais lei do que a lei da gravidade, é mais lei do que a lei da gravidade, é mais lei do que a lei da gravidade. E a sociedade como um todo comprou essa história. Eu comprei essa história quando entrei na universidade. Meus professores falaram, Marcos, é fato. É fato, muitas e muitas e muitas evidências, muitas e muitas evidências. E as evidências que a gente não tem ainda é porque a gente não investigou muito bem, a gente vai obtê-las. Olha só, aquelas promessas futuras de evidências que virão. Olha, inclusive dizem que o ser imortal já nasceu, viu, Andressa? Que a gente vai ter vida eterna através da ciência e que agora conseguimos vencer a morte. Outro dia estava lendo um artigo, falou assim, olha, a ciência, a pessoa que vai viver eternamente já está na Terra, a gente já tem tecnologia e tudo mais. E passamos a propagar que de fato somos um acidente cósmico. Aqui, na realidade, somos meros mamíferos, que a gente tem que cultuar a Terra. Hoje cultuamos a ciência, cultuamos a Terra. Até o homem deixamos um pouco de lado, a gente não dá mais até valor para ele, a gente dá valor aos animais, à terra, ao planeta. Olha só, estamos agredindo o planeta vai aquecer, vai cozinhar, a gente está aquecendo o planeta, essa é uma grande falácia, viu, Andressa? O aquecimento global, falácia das mais falaciosas possíveis. O Ricardo Feliz, quase... aqui na live. É mesmo. Eu vou passar um outro cristão. Eu vou passar um outro cristão para falar com você, é o Ricardo Felício, que dá uma avalanche de dados. Aumentou a concentração de CO2 no planeta, a cobertura verde da Terra aumentou, significa que as plantas estão passando fome na Terra.
quando soterrou toda a nossa vegetação no dilúvio, diminuiu a concentração de gás carbônico. Agora está aumentando, o planeta está agradecendo. Olha só. Não, mas temos que cultuar a terra, preservar a terra, vender para você cota de carbono. Você é uma meba evoluída. E essa história que a gente não tinha sexo, certo? Era um ser hermafrodita. A evolução trouxe os dois primeiros sexos. Então agora a gente pode evoluir, continuar evoluindo. A evolução corrompeu todos os valores da nossa sociedade e tornou esses valores em valores relativos. A gente não tem mais referencial, Andressa. O referencial hoje é a narrativa que se faz. Alguém cria uma narrativa, estabelece aquele referencial como um valor e passa a propagar essa narrativa como sendo uma verdade, um valor da nossa sociedade. E virou esse caos, essa confusão total. Olha, o racismo, se a gente pensar bem, o racismo foi fundamentado na evolução, que a gente teria raças superiores e raças inferiores. Agora eles estão dizendo que não, mas foi. Hitler bebeu em Darwin. Olha só, o eugenismo não foi só nazista, foi global. Tinha reuniões eugenistas no Brasil. Negros foram colocados em zoológicos nos Estados Unidos, junto com os chimpanzés, para o display da evolução. A evolução corrompe os valores da nossa sociedade. Quando nós temos homens estabelecendo valores, a sociedade fica absurdamente perdida. E agora, quando a gente volta e reestabelece a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, a gente recupera os nossos valores. Essa é talvez a maior benefício, o maior benefício da teoria do design inteligente. Estamos reestabelecendo a verdade sobre as nossas origens. Estamos percebendo que, de fato, quem tem o referencial de verdade absoluta na Terra são os cristãos, que têm a palavra de Deus. E na palavra de Deus, os valores da nossa sociedade estão ali estabelecidos. E quando a gente perde esses valores, a gente vira um caos. E a teoria do design inteligente, apesar de ser uma teoria científica, não é feita por homens que defendem a Bíblia e tudo mais, são cientistas, ela está nos conduzindo de novo à boa ciência. A boa ciência que revela que a Bíblia tem razão. E a gente confirmando a palavra de Deus pela ciência, a gente pode confiar nela toda. E que ela estabelece, olha, fomos feitos prontos por um ser todo poderoso, fomos feitos homem e mulher. Jesus, não é, Andressa? Ele fala, não tendes lido que desde o princípio os fiz homem e mulher. Desde o princípio os fiz homem e mulher. Vocês foram feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. O propósito da criação é estarmos com Ele, estarmos junto desse Criador. Então, a teoria do design inteligente talvez seja a teoria que está salvando a sociedade do caos completo. Mas olha só, veja bem, eu queria mencionar uma pesquisa recente no Brasil. Não sei se você acompanhou. Fizeram uma pesquisa no mundo todo. E a pergunta é, você crê em Deus? Você entende que há um Deus? Andressa, e 89% dos brasileiros disseram sim. 89% dos brasileiros disseram sim. Por que as escolas cristãs continuarão por muitos e muitos anos? Eu não sei, obviamente, precisar, né? Se continuaremos por 10, 20, 30 anos, mas os próximos anos são bastante promissores, porque temos uma sociedade totalmente corrompida pelos valores absurdamente equivocados da evolução. Temos uma ciência falida que fundamenta a evolução. Vemos as consequências no dia a dia dessa teoria falida, não só para a ciência, é um desastre científico, gastamos bilhões e bilhões de dólares tentando comprovar uma ideia furada desde o início. Veja bem, se a gente tivesse lido a Bíblia, já a Bíblia teria eliminado esse gasto desnecessário, bilionário. E a população percebe, Andressa, a população percebe. Eu digo que estão tentando vender geladeira para esquimó.
Não é verdade? Quando você chega para alguém que também é um cientista e que não foi doutrinado o suficiente na evolução, e chega para ele e fala assim: você é uma ameba evoluída, naquela sopa ácida escaldante surgiu lá sua tataravó, uma grande explosão, brum, criou o universo, e fala: cara, não faz sentido, eu não entendo isso aí, não faz sentido. E Deus é óbvio demais, a gente observa Deus em todos os cantos, em todos os lugares, e as pessoas são, ó, entre 10 de 10 brasileiros, 9 creem em Deus, entendem que Deus existe. Então, por que que a gente continua firme e forte? As escolas cristãs confessionais estão explodindo de alunos no mundo todo, não é só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, aqui no Brasil também. Olha, quando você não consegue colocar numa escola confessional, você corre para o homeschooling, não é? Os homeschoolings cristãos também estão explodindo no Brasil. Por quê? Porque estão do lado da verdade e a constatação de todo mundo é que, de fato, a verdade é essa. É claro demais, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade, se veem claramente. Os atributos invisíveis de Deus se veem claramente nas obras que ele fez. Você olha os pássaros, as flores, o nascer e o pôr do sol. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não tem palavra, não tem vídeo, não tem dizeres, letreiros, mas a gente percebe claramente. E essa percepção não tem sido removida, mesmo com 150 anos de doutrinação no darwinismo, no naturalismo. Eles têm a mídia, eles têm as escolas, eles têm as revistas, eles têm os influenciadores, eles têm muitos no YouTube, no Instagram, mas a gente não compra, porque é como vender geladeira para esquimó. Por mais que você faça propaganda da geladeira, que você coloca a geladeira na internet, coloca a geladeira nas escolas, o esquimó no final não vou comprar geladeira, cara, não preciso disso daí. É evidente que esse produto não é bom. Essa é a grande questão. É uma teoria totalmente indefensável. Ela é indefensável. Gente, se você é evolucionista, estuda um pouco, você vai perceber. Não confia em mim, estuda. Você vai perceber que eu estou te convidando a fazer esse estudo. Você vai perceber que ela é totalmente indefensável. Ela não tem evidências, e as evidências são todas a favor de um universo feito pronto. As fotos do James Webb foram um desastre para o naturalismo. Acabou com toda a cadeia evolutiva. Uma foto, e contra a foto não há argumento, né, Andressa? Fala sobre A essa foto mostra, foto. olha, o telescópio James Webb e o telescópio Hubble foram procurar, foram buscar aquela luz que chega do mais antiga luz do universo e conseguiram captar a foto do universo supostamente, né, segundo todas as teorias, quando o universo foi formado. E essa foto, segundo o modelo, deveria estar mostrando um universo em formação, um universo se estruturando. E a foto não, a foto do James Webb, do Hubble, mostra um universo absurdamente pronto, todinho estruturado, as galáxias formadas, as estrelas formadas, as galáxias massivas, suaves, brilhantes, tudo coloridinho, tudo estruturado, bonitinho, como a gente vê hoje nos céus. E isso mostra que o universo foi feito pronto. E há poucos anos, senão o universo já estaria bastante envelhecido. Então, as fotos do James Webb do telescópio Hubble, do Hubble é Hubble Deep Field, e o James Webb Deep Field, campo profundo, que significa que fomos lá nas profundezas do universo e pegamos a foto com esses telescópios. O universo está absolutamente pronto desde o seu início e percebemos que o universo é jovem. Eles não estão falando, obviamente, estão dizendo, não, veja bem, a gente tem que refazer o modelo foi destruído, mas estaremos com um novo modelo por aí. Não, o modelo foi detonado. E o modelo que foi confirmado é o modelo bíblico. Em Salmos 33:6, está escrito assim, ó, porque pela palavra de Deus os mundos foram criados. Ele soprou o universo com o sopro de sua boca. Em Salmos 33:9,
Ele diz assim, olha, porque ele ordenou e de pronto tudo foi formado. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus, pela palavra, ou seja, ele falou, haja universo, e bum, o universo se formou. E as fotos mostram isso claramente, Andressa. Aí, se o universo é jovem, cai o modelo da evolução do cosmos, cai o modelo da evolução química e cai a evolução darwiniana. Por isso que eu acho que a foto é sensacional. É a bomba atômica no colo de Darwin, a bomba atômica no colo do naturalismo. Como é que você vai refutar uma foto, né? Não tem, não tem como. As evidências hoje se tornaram indesculpáveis, como a Bíblia diz, né, Andressa? Uma catástrofe a teoria de Darwin. Alguns dizem que Darwin teve a maior ideia de todos os tempos. Eu digo que ele teve a pior ideia de todos os tempos. É uma ideia que trouxe grandes prejuízos para a ciência, porque desviou a ciência da sua grande referência de verdade. Olha, os grandes pais da ciência usavam a Bíblia como seu referencial, Andressa. Olha só, faziam ciência à luz da Bíblia. Olha, Marcos, que heresia! Sim, os grandes ganhadores de prêmios Nobel, os grandes fundadores de todas as grandes áreas da ciência eram homens que criam em Deus. O cientista bom não é cientista ateu, é cientista que crê em Deus. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Porque 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, praticamente todos os fundadores das principais áreas da ciência. Boyle na química, Pascal, Schrödinger da mecânica quântica, Mendel da genética. Mendel era um homem cristão, ele o maior, talvez um dos maiores cientistas de todos os tempos, fazia os experimentos no seu convento, inclusive. E a gente tem essa grande referência que era a palavra de Deus. A gente filtrava, inclusive, as nossas pesquisas, as nossas conclusões à luz da Bíblia. Batia com a Bíblia, perfeito. Não batia, estava errado, a gente já sabia. E a Bíblia nunca perdeu um embate com a ciência. Mas a gente larga a Bíblia de lado, larga a nossa referência de verdade absoluta, passamos a crer que somos amebas evoluídas, passamos agora a investigar como que Darwin está certo, as árvores filogenéticas, olha, milhões e milhões de dólares investidos, pesquisa sobre evolução química. Eu tenho amigos meus que trabalham em evolução química, fico pesquisando como que moléculas inanimadas podem ter dado origem aos biopolímeros da vida. Totalmente impossível essas coisas. A gente vê papers e papers e papers e papers sendo publicados à luz de Darwin. Uma catástrofe científica. A ciência passou 150 anos sem referencial, procurando amebas para provar que éramos amebas evoluídas, que uma grande expansão formou o universo. Olha quantos e quantos milhões de dólares investidos em pesquisas do Big Bang, da evolução do cosmos, da evolução química, bioquímica. Para a sociedade, o estrago foi muito maior, né, Andressa, como você comentou. Tirou das nossas crianças aquele referencial de verdade absoluta. Quando você pega uma criança e ela começa a te fazer perguntas, ela não pergunta para você o que fez o universo, pai, o que fez o universo, mãe, todos os pais e mães que estão nos ouvindo. Seu filho não te perguntou o que fez o universo, o que fez a vida, o que me fez, pai e mãe. Ele perguntou quem, porque ele percebe claramente que ele foi feito por alguém. Os atributos invisíveis de quem fez, quem nos fez, se veem claramente. A criança percebe que foi feita por um grande ser, que o universo foi construído por alguém. É uma Capela Sistina, ela está entrando numa Capela Sistina e ela está vendo. Eu não conheço o que foi o Michelangelo, eu não sei, mas eu sei que um grande artista pintou essa obra. Agora a gente chega para ela e fala assim, não, você está errada. Você é uma ameba evoluída. Você olha, não foi feito menino e não foi feita menina. Você pode decidir, na realidade, entre 80 diferentes opções, não sei quantas tem, cada dia aumenta mais. E aí vira um caos. A criança perde a referência.
ela passa a se ver como um mero mamífero, um acidente cósmico, uma meba evoluída. Ela é uma meba evoluída, parentes de chimpanzés, mero mamífero. Outro dia eu vi aqui em São Paulo uma estratégia agora das pessoas pedindo dinheiro, colocam cães ao seu redor, porque as pessoas dão dinheiro para alimentar os cães, não para alimentá-lo. Mas ele se beneficia, então, dessa bondade feita aos animais, não a ele. Aí perdemos a referência, vira esse caos. E toda criança, quando chega na adolescência, já é normalmente uma idade de crise, ele está se descobrindo e tudo mais. No meio desse caos, aí a crise é total. Por que o suicídio é o mal do século, né? A gente nem mais pode falar, né? Mas por que tirar a nossa vida, vamos falar assim, que assim não cai no... Por quê? Porque a gente perdeu a nossa referência, perdeu a referência e as crianças que estão sofrendo, os nossos jovens que estão sofrendo, é uma geração totalmente perdida, sem referência, influenciada. Pior, né? Não é só ele que está em crise. A crise está sendo colocada sobre ele. A gente vê que há uma forte intenção de criar essa crise. Por que querem fazer isso? A gente vai fazer outra live, né, Andressa? Mas eu entendo por quê. Criando um caos total na cabeça dos nossos filhos. Então, pais e mães, ensinem aos seus filhos que a boa ciência mostra claramente que eles são feitos à imagem e semelhança do designer que criou o universo, que criou a vida. Eles foram feitos prontos, meninos e meninas, e que essa crise ela pode ser resolvida consultando a única referência de verdade absoluta que temos na Terra, a palavra de Deus. Olha só, e que ainda há refúgios seguros na Terra, as nossas igrejas, as escolas confessionais que confessam essa verdade, cristãos heróis da resistência, os filhos de cristãos que saiam ainda cristãos das universidades, das escolas, heróis da resistência. Eles passam a semana inteira, às vezes o dia todo, na mão de romanos, como você disse. E a gente quer que eles saiam judeus de lá, né? É impossível. Quase que impossível. Tem que ter muito joelho no chão e a criança tem que ser muito bem estruturada, na verdade. É um risco absurdo que a gente não deveria correr. Não deveria correr. Como o pecado, a gente não tem que ficar encarando o pecado. A Bíblia diz que a gente tem que fugir dele. Então fuja, fuja. Olha, meu filho não vai estudar na melhor do Brasil. Melhor do Brasil? Que critério é esse, né, Andressa? Qual é a melhor escola? A melhor escola é aquela que ensina a verdade. Que vai criar seu filho na cosmovisão correta. Não é aquela que vai te dar um título, um carimbo lá. Olha, nossa, essa aqui é a melhor do Brasil. A melhor do Brasil é que ensina a verdade, viu, gente? E como você falou, você não tem uma escola confessional do seu lado, ao seu alcance. Tem o homeschooling hoje, né, que é uma grande oportunidade também para você escapar dessa doutrinação que ocorre absurdamente, cada vez mais intensa. Agora, olha, eu tenho, viu, você falou sobre mais informações, eu tenho um podcast, A Bíblia e a Ciência, um podcast em que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência. Rede 316 no Spotify, são 150 podcasts que você pode assistir. Eu tenho meu programa na IPP TV no YouTube, Fé e Ciência, são mais de 65, 70 programas de 1 hora. Tem o canal da TDI Brasil, www.tdibrasil.com, tem live, tem flashes, tem cortes. Tem as minhas palestras no meu canal no YouTube, @MarcosEberlin, tem meu Instagram. Você começar a estudar hoje, só o meu material, você tem uns 3 anos pela frente, 4 anos. Muita coisa, não há desculpa hoje, a informação está disponível. Olha, a grande bênção da atualidade é essa informação disseminada no YouTube, no Instagram, nas redes sociais. Por isso que eles estão de olho na rede social, nas redes sociais, eles estão de olho. Eles querem cercear
a liberdade na rede, porque é essa rede que está disseminando a verdade. Então você vai me achar, é Marcos Eberlin, com N no final, você acha um monte. TDI, Teoria do Design Inteligente, um monte de informação. E, assim, é óbvio que eu falei bastante enfaticamente tudo que eu entendo ser a verdade, mas eu não quero que você se convença pelo que eu falei. Estude, investigue, leia. Eu tenho meus livros na Coval Press com K, Coval Press com K. Você acha meus livros da Coval Press, tem na Ezion, literatura, tem a Ecoprime também, né, que tem os livros. Estude. Eu tenho certeza que 2 semanas que você leia, você já vai perceber que estávamos sendo enganados por uma narrativa que foi construída areia, é um castelo de areia que está desmoronando, viu, Andressa, e todos que estão nos ouvindo. Por mais que esse castelo procure ser sustentado, é um castelo de areia, que uma aguinha que bate já destrói. Um vento, né, mais forte que sopre, e o vento do design inteligente está soprando forte pelo mundo. Olha, a gente tem uma mente sensacional, não é, Andressa? Feita a imagem e semelhança de um grande Deus. A nossa mente bate todos os computadores ligados em rede no mundo. E existem vários métodos. Eu acho que o método melhor é assim, dobre o seu joelho e fala, Senhor, eu tenho uma mente feita a sua imagem e semelhança. Né? Eu preciso aprender esse negócio aqui, preciso decorar esse negócio aqui. Vou ler, Senhor, vou usar esse método aqui, tá? Usa o método, mas os métodos são muito, muito, muito inferiores à sua mente, à sua capacidade, à sua. E se pedir ajuda a ele, então, meu Deus, aí não tem quem te bata. Fala, Senhor, eu preciso exercer ao máximo a capacidade que o Senhor me deu. Acho que esse é o melhor método. Fica a dica de ouro para encerrar essa live, professor. Muito obrigada por ter se organizado a agenda que você tinha para estar aqui com a gente hoje. Foi muito rica, aprendi um bocado também. Né? Estou aí com a história do morcego do rato para contar aqui em casa mais tarde no jantar. Obrigada aí. E, gente, vocês, obrigada por ter estado aqui. Privilégio. Abraço, bom dia a todos.